Fala, torcida do Mengão, bora aqui para mais um conteúdo, pessoal. Globo Esporte de hoje, 6/6, trazendo as últimas informações do Flamengo. Tem Jorginho, pessoal, como novo reforço do Mengão, já chegou aí no Rio de Janeiro para assinar com o Flamengo. Falta fazer exames médicos. Se não é inscrito no canal Torcedor Flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora bora pro conteúdo. Muito boa tarde, gente boa. O Globo Esporte sextou junto com você. Bem mais animado que o jogo da seleção, inclusive. Estreia do Carlo Ancelotti, 0-0, gente, com o Equador. Antes de mostrar o que rolou, dá uma olhada no negócio que eu vou te mostrar aí. Olha a bandeira do Brasil que a organização do jogo botou em campo, gente. Cadê as 27 estrelas? Olha só o que eles fizeram. Faltou um monte de estrela ali. A bandeira certinha é essa aí, ó. É bem diferente, né? Pelo amor de Deus, gente. Isso aí é uma falta de respeito. Vamos organizar melhor o negócio. Então vamos ver como é que foi o empate agora. Agora sim, Mr. Carlo Ancelotti apresentado ao futebol sul-americano. A gente ficou em cima dele o jogo todo. Ele mudou de continente e importou a elegância. Paletó com corte italiano e gravata. Um traje especial para uma noite de estreia. Tá próximo dele bonito, ali. Gravata. Todo ali de gravata, bem colocado. Foi minha primeira partida como treinador de seleção. E levando em conta que já fiquei no banco em mais de 1.800 jogos, foi algo especial. Carlo Ancelotti também trouxe uma mania, a constante troca de chicletes. Era um atrás do outro, toda hora, no primeiro e no segundo tempo. Foram 8 no total. Carlo Ancelotti também carrega consigo aquela experiência na hora de orientar os jogadores. Pediu calma. Poderíamos ter sido melhores na frente, mas temos que levar em conta a força do rival e que o Equador jogou uma ótima partida. O camisa 10, Vinícius Júnior, tentou mostrar aquilo que o Ancelotti mais admirava nele no Real Madrid. A capacidade de driblar e improvisar. Estou muito feliz com o Ancelotti aqui junto com a gente, porque eu sempre falei que foi o melhor treinador que eu pude trabalhar e ter a oportunidade de trabalhar na seleção brasileira, não tem coisa melhor. Richarlison foi escolhido para ser o centroavante, mas não foi tão bem no jogo. Jogar com 3 zagueiros é sempre mais difícil. E o gramado também não ajudou um pouco, mas faz parte. A melhor chance do Brasil começou com o Vini. Gerson deixou para Casemiro, mas o chute não foi tão potente. Casemiro, segura, vale! É claro que se tratando de seleção brasileira, sempre tem que ser melhor, tem que sempre ser dominante pro jogo. Acho que a dinâmica tá boa, o ambiente tá bom. O técnico do Brasil conheceu ontem uma nova realidade, do futebol sul-americano. Às vezes, no campo, rola um problema tipo esse, com a bandeirinha. Ô, Luiz, olha lá. Você acha que o Ancelotti já passou por alguma situação dessa na Europa? Isso. 3 minutos e meio de jogo parado para resolver a questão. E o italiano também sentiu o calor da torcida equatoriana. Fomos recebidos muito bem aqui, foi um ambiente fantástico e, obviamente, a torcida empurrava a equipe dela. Agora, o gramado do estádio Monumental incomodou Ancelotti. Tivemos dificuldade na saída de bola. Não quero dar desculpas, mas o campo não estava tão fácil de jogar nessa condição. Esse é o 12º trabalho da carreira de Carlo Ancelotti. Nas 11 estreias anteriores, ele só havia perdido uma vez, há quase 30 anos, lá em 1996, quando treinava o Parma da Itália. De novo, uma estreia sem perder. E a impressão que fica é que o 0-0 não desagradou o novo técnico da seleção. Ele está, sim, curtindo o início dessa história. Creio que saímos daqui com confiança e um bom ponto para ganhar o próximo jogo. Eu acho que, para mim, é um presente estar aqui. Ancelotti tem um plano, vamos acreditar. Brasil. Que o Alexandro, ou só Alex, como ele gosta de ser chamado, para mim, melhor em campo, estreou jogando com segurança, né? E ainda foi ele que colocou a bandeirinha no lugar lá naquela hora que demorou pra caramba. A gente mostrou aqui no Globo Esporte a história incrível de vida dele, né? A família do Alex
tirava o sustento do lixão de Gramacho, gente. Aí ele rodou por muitos clubes, chegou ao Lille da França, onde está fazendo o maior sucesso. Ontem foi titular da seleção brasileira. Bem. Só eu sei o quanto eu me dediquei, abdiquei muitas coisas para chegar nesse momento. Então eu acho que para aqueles que tinham dúvida, né, a resposta foi dada hoje. Mas não quero parar por aqui, isso aqui só foi um pouco do que eu posso fazer. E tem muitas coisas ainda para mostrar para o povo brasileiro. Como diria Super-Homem, para o alto e avante. Atenção, nação rubro-negra. Jorginho tá na área, hein? Chegou hoje de manhã ao Rio para se apresentar ao Flamengo. Excelente contratação, Jorginho. Excelente jogador. Débora Gares está lá no CT do Flamengo para trazer os detalhes pra gente. Tudo bem, Débora? Tudo bom, Escobar? Boa tarde para você, para todo mundo ligadinho com a gente. Daqui a pouquinho ele vai chegar aqui ao CT do clube, vai conhecer a estrutura do Ninho do Urubu antes de assinar contrato com o Flamengo. Pela manhã ele já fez exames e agora deve assinar contrato. 3 anos no valor de cerca de 84 milhões de reais. Vai vestir a camisa de número 21, deve ser ainda hoje anunciado oficialmente nos canais do clube e amanhã vai ser oficialmente apresentado para a torcida e para a imprensa também, logo depois do treino da manhã, quando ele vai ter o primeiro contato com os jogadores do elenco. Além disso, o Flamengo também fez uma oferta pelo meia colombiano Jorge Carrascal, de 27 anos. Ele que é um jogador do Dinamo de Moscou, da Rússia, bastante habilidoso, com várias passagens pela seleção colombiana. Já foi conhecido como o Neymar colombiano no início da carreira, por conta da habilidade e também dos penteados diferentes. Chegaria para ser uma alternativa ao Arrascaeta. O Flamengo fez uma oferta no valor de cerca de 77 milhões de reais e aguarda uma resposta rápida do jogador, já que a janela para inscrição de atletas na Copa do Mundo de Clubes fecha na terça-feira e na quarta-feira todo o grupo embarca rumo aos Estados Unidos para a disputa desse torneio. É o Flamengo se reforçando para esse próximo compromisso. Escobar, eu volto com você. Legal, Débora Gares. Vamos fortes, hein? Vamos fortes para essa Copa do Mundo. Débora Gares, atrás da notícia em todos os lugares. Um abraço para você, queridona. E ó, o carrinho... Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo pessoal agora com o João Guilherme, trazendo as últimas informações do Mengão, que envolve Jorginho, que já é do Mengão e vai chegar, previsto para chegar hoje, né, pessoal? Sexta-feira, né? O que está dizendo na mídia. Se não é inscrito no canal Torcedor do Flamengo, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma e, claro, deixando os créditos aqui ao canal do João Guilherme na plataforma do YouTube. Bora pro conteúdo. No Verona, aí ele foi pro Napoli, gente, e aí foi a ascensão da carreira dele. 2013 ele ficou no Napoli até 2018, participou de um time que depois da equipe do Maradona, na oportunidade, foi considerado o melhor time da história do Napoli, até aparecer essa equipe recentemente, que conquistou 2 campeonatos italianos. Então ele foi um cara muito marcante lá no Napoli, ficou lá por 5 temporadas. Aí em 2018 ele dá um salto ainda maior na carreira, ele vai para o Chelsea, e no Chelsea ele ficou lá por 5 temporadas, e ganhou... Daqui a pouco eu vou dizer os títulos dele aqui, ganhou muita coisa no Chelsea. E esteve no Arsenal nos últimos 3 anos. E aqui nós vamos pegar, ó, olha aqui. Nesta última temporada, ele fez 27 jogos, 1 gol. Ou seja, ele é um cara que ele estava jogando. Ele não era titular, mas ele entrava bastante nas partidas. Em 2023-24, ele jogou 36 vezes. Em 2022-23, ele jogou 16 vezes, mas porque ele chegou na metade da temporada, lá no Arsenal, né? Aí segue aqui a carreira dele e tal, as transferências, aquela coisa toda, e os títulos conquistados por ele. Eu vou ler aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui? Mas ele ganhou. Deixa eu pegar aqui a relação direitinho dos títulos conquistados pelo Jorginho. No Napoli, ele ganhou a Copa da Itália 2013 e 2014, que foi um título valorizadíssimo na história do clube, porque foi o primeiro título pós-era Maradona.
O Napoli ficou anos sem ganhar absolutamente nada, e eu me lembro bem que eu fazia essas transmissões lá da Itália no Fox Sport, e foi uma comoção, porque o Napoli voltou a ser campeão, e o Jorginho era um pilar desse time. Ganhou também a Supercopa da Itália 2014. Aí no Chelsea ele foi campeão do mundo em 2021, ganhou a Champions League 2020-21, ganhou a Liga Europa 2018-19, eu estive lá nessa final em Baku, narrando pelo Fox Sport, e ganhou a Supercopa da UEFA em 2021. Ele se naturalizou italiano em 2017. O Tite, quando assumiu a seleção brasileira, tinha a ideia de convocá-lo para a seleção brasileira. Mas ele, na oportunidade, achou melhor ir para a seleção da Itália, analisando que teria mais chances por lá, né? E ele seguiu o caminho do futebol italiano e simplesmente ele foi campeão da Eurocopa com a Itália, sendo um dos grandes destaques. Outro título muito especial, porque a Itália tinha ficado fora da Copa do Mundo de 2018, né? A Itália vinha numa crise, que aliás se estendeu depois para a Copa de 2022, que a Itália de novo não foi. E no meio desse período surgiu uma geração italiana que o Jorginho foi um pilar do meio-campo e ajudou a equipe a conquistar a Eurocopa, né? E ele, como prêmios individuais, esteve na seleção da Liga Europa 2018-19, seleção da Liga dos Campeões da UEFA 2020-21, ou seja, as competições europeias que ele ganhou, ele foi escolhido como o melhor meio-campista porque ele estava nas seleções. Ele esteve na seleção da Eurocopa 2020, ou seja, ele arrebentou também na Eurocopa. Ele esteve na seleção. Melhor jogador da Europa 2020-2021. Terceiro lugar na Bola de Ouro em 2021, gente. Em 2021, ele foi o melhor jogador do mundo. Ele só perdeu para dois caras. Ele foi o terceiro melhor jogador do mundo. Vocês estão percebendo o nível de jogador que o Flamengo está trazendo? Me desculpem, quem fala mal dessa contratação fala por desconhecimento total e absoluto. O Jorginho é um jogador que, como diz o Bruno Henrique, ele coloca o meio-campo do Flamengo e o time do Flamengo em outro patamar. Ele é um craque. Ele é um craque. E ele é um cara que ele pode jogar como primeiro volante, é a dele, ali na posição do Pulgar, mas ele se adapta perfeitamente como um segundo volante, onde joga ali o Dela Cruz e o Gerson tem jogado, mas ele pode jogar um pouquinho mais à frente também, porque ele tem a capacidade de construir o jogo, de ver o jogo. Ele, taticamente, ele é muito inteligente, e ele acha passes, ele quebra linhas, ele tem essa capacidade de criação de jogadas, ele tem uma visão de jogo extraordinária. Então, ele vai qualificar o meio-campo do Flamengo muito mais do que já é qualificado. Porque, na minha opinião, sem o Jorginho, o Flamengo é o time que tem o melhor elenco da América e um time que tem o melhor meio-campo da América, né? Então, isso aí é muito importante pelo seguinte, gente, ele está chegando e se tudo der certo, o exame der certo, ele assinar o contrato direitinho, por isso o Flamengo ainda não anunciou, ainda faltam detalhes, mas se tudo der certo e ele for realmente confirmado, é uma aquisição para o Mundial de Clubes extraordinária, porque ele está acostumado com isso. Jogar competição da FIFA, jogar competição internacional, enfrentar esses times lá de fora, ele faz isso todo dia, toda hora. A mesma coisa o Danilo, a mesma coisa o Alexandre. Então o Flamengo vai ganhando experiência e lideranças muito positivas e muito profissionais
com esses caras. Então, eu reputo uma contratação espetacular do Flamengo. Grande contratação. Esqueça a idade. Primeiro que ele é novo ainda, 33 anos no futebol de hoje, com as condições físicas e fisiológicas, e de nutrição, e de preparação física, os caras que são... Ele foi levado como escravo. É isso aí, torcida do Mengão, e bora aqui, pessoal, para mais uma notícia. Jorginho desembarca no Rio para assinar com o Flamengo, novo reforço para a sequência do ano. Atleta se apresentará ao rubro-negro para passar por exames médicos e assinar contrato de 3 anos. Novo reforço do Flamengo para a sequência da temporada, o volante Jorginho chegou ao Rio de Janeiro. Na manhã desta sexta-feira, o jogador desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, para se apresentar ao clube, passar por exames médicos e assinar contrato de 3 anos. Dessa forma, o jogador, que defendia as cores do Arsenal da Inglaterra, já teve os primeiros contatos com os torcedores, que acompanharam de perto sua chegada, com direito a cumprimentos e fotos. Como ainda não assinou o contrato, o jogador, por opção do próprio clube, não deu qualquer entrevista. Ele chegou ao Brasil ao lado da esposa e do filho. O atleta irá a um hospital para passar por exames e segue para o Ninho do Urubu. Por lá, terá a primeira reunião com o diretor José Boto. Conhecerá as instalações e fará as fotos com o jogador, como jogador rubro-negro, segundo o portal GE. Assim, o meio-campista, que usará a camisa 21, terá o primeiro contato com o elenco neste sábado, quando também deve ser apresentado à imprensa. Por fim, vale lembrar que Jorginho tinha contrato com os Gunners até o fim deste mês, porém abriu mão de uma bonificação de aproximadamente 500 mil libras, cerca de 3,8 milhões na cotação atual, para rescindir. Afinal, ele tem o desejo de atuar pelo rubro-negro no Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Torcida do Mengão. Chegou o Jorginho aí, mais um meio-campista de qualidade para o meio-campo do Mengão, que não é nada desqualificado, né? Um meio de campo muito qualificado do Flamengo. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Valeu!